Olá pessoal, eu quero falar com vocês acerca de um debate que passou do programa Vejam Só, que é um programa muito conceituado, um programa muito bom de debates com tema bíblico. E nesse debate estava o pastor Marcos Granconato, que é um pastor de uma igreja batista, e ele é muito conhecido no Brasil inteiro, porque ele é um cara que diz a verdade nua e crua, em muitos casos, né? Lógico, que esse pessoal aí prega a verdade que beneficiam a si próprio, isso é óbvio. E ele é um cara muito conhecido, ele é um cara muito conceituado. Mas antes, se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe as nossas reflexões para que possa chegar ao ouvido de outras pessoas. E logo em seguida, depois da vinheta, você vai ficar com a matéria do pastor Marcos Granconato, que na verdade é um debate que ele estava participando. É um problema hermenêutico para todos, porque o texto tem uma conotação realmente escatológica. Não dá para fugir disso, e o pastor Fernando reconhece a existência de elementos escatológicos no texto. Então, e o versículo, então, ele se aplica a tudo, ele amarra tudo, amarra tudo para o passado. Esta geração nossa aqui, a geração que eu estou falando agora, amarra tudo no passado. Então, todos nós, tanto eu quanto o pastor Fernando, nós ficamos sem o elemento escatológico aqui. E nós não queremos ficar sem isso porque o elemento escatológico está aqui e nós dois reconhecemos isso. Então, é um problema para nós dois, na verdade. Então, quais são as explicações que geralmente são dadas para isso aí? Uma delas, a primeira delas, que talvez seja aceitável, é entender esta geração não como o verbo genau, o verbo que é uma palavra, o verbo genau, é uma palavra que traz duas letrinhas nis, né? Então não seria a geração, não seria uma expressão, uma palavra filha do verbo genau, que é gerar. Mas sim seria uma palavra filha do substantivo genos, que é grafado com uma letrinha ni só. E genos significa raça ou etnia. Então, dizendo, olha, então, essa raça, a raça judaica, não vai passar antes que tudo isso se cumpra. Gente, como vocês viram, é interessante a falta de honestidade quando se trata de debates bíblicos desse povo, desses líderes religiosos. Lembrando que aqui eu não estou atacando a pessoa, mas eu estou atacando os argumentos e não a pessoa em si. Como ser humano, temos que respeitar a todos. Cara, venhamos e convenhamos, o que foi que o pastor Marcos Granconato falou? Que isso é um problema escatológico para eles, um problema sério, e que a fala de Jesus amarra todo o conteúdo para aquela época, para aquele povo, para aquela geração. Ou seja, aquilo que Jesus falou em Mateus 24, 34 e também em outras passagens é um checkmate de que a sua volta seria para aquela geração. Se ele veio ou se não veio, é uma outra questão, é um outro problema. Mas que é claro que, pelo que ele falou, seria para aquele povo, para aquela época, para aquela geração. E ele assume isso. Ele assume.
Aí eu pergunto, o que é que falta a vocês, religiosos futuristas, para assumirem que vocês estão equivocados em seus argumentos, em sua visão acerca da Bíblia? O que é que falta para vocês assumir isso? Depois de uma coisa dessa. Perceba também que ele assume que não pode ficar sem o conteúdo escatológico. Ou seja, ele sabe que era para aquela época, para aquele povo, mas ele não pode ficar sem conteúdo escatológico. E aí, então, o que é que ele faz? Vai pregar coisa que não está escrito. Vai colocar chifre em cabeça de gato. Cara, sensacional essa entrevista que ele deu. Sensacional. Essa fala dele aí derruba qualquer argumento futurista. Ele foi claro, e esse cara é muito conceituado no meio evangélico. Ele foi claro, olha, é o seguinte, tudo que Jesus falou foi para aquele povo, foi para aquela época, isso é fato, isso é claro, isso é um cheque-mate, mas eu não posso assumir isso, eu tenho que negar. Eu tenho que negar, porque se eu não negar, eu vou ficar sem conteúdo escatológico. E aí eu vou pregar o quê? Como é que eu vou trazer o povo para o sistema? Como é que eu vou trazer o povo para a nossa igreja? Se eu for falar essa verdade. E aí, essa é uma verdade que eu não posso falar. Eu sei que é verdade. Eu sei que foi para aquele povo. Eu sei que foi para aquela época. Mas eu não posso falar sobre isso, gente. Foi isso que ele falou. E vocês vão continuar aí dormindo, dando andijão sem braço? Ah, meu filho, cola mais não. Não cola. Porque o texto bíblico é claro. Tudo aquilo que Jesus falou foi para aquele povo, para aquela época. Ponto. Acabou. E o que passa disso é mimimi de religioso. Acabou. Checkmate. Simples assim.